Agora, pessoal, as questões de 13 a 16. Essas questões são sobre o comprimento de um arco de circunferência. Portanto, a primeira providência é a gente revisar alguma coisa a respeito desse conteúdo. Bora lá? Bom, então é o seguinte. Suponha que você queira calcular aqui, pessoal, olha só, o comprimento L desse arco de medida alfa que está sobre uma circunferência de raio R. Determinar o comprimento L desse arco que tem medida alfa e que está sobre essa circunferência de raio R. Muito bem. Como é que a gente faz isso, pessoal? Através de uma regrinha de 3. Só que faz necessário a gente considerar dois casos. O caso em que alfa, a medida do arco, está em grau, e o caso em que alfa, a medida do arco, está em radiano, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro caso, suponha que esse alfa aqui, olha só, a medida do arco, esteja em grau. Uma coisa que não pode confundir, pessoal, é a medida do arco com a medida do comprimento do arco. A medida do arco, pessoal, é a medida do ângulo central correspondente. Então, se esse alfa aqui é 30 graus, a gente diz que o arco mede 30 graus, que é diferente do comprimento do arco, tá bom? Então, inicialmente, vamos considerar que alfa esteja em grau. E vamos fazer a seguinte regra de 3. Arco, comprimento. O que a gente sabe? A gente sabe que a circunferência completa possui 360 graus. Portanto, um arco de medida 360 graus vai corresponder ao comprimento total da circunferência, que é 2πr. 2πr. Um arco de medida alfa graus vai corresponder ao comprimento L do arco. Essa é a regrinha de 3 que a gente deve resolver. Então vamos lá, multiplicando cruzado, 360 vezes L dá 360 L igual, aqui vai ficar o quê? Ó? Alfa vezes 2πr, alfa vezes 2πr. 360 está multiplicando, vou passar dividindo agora. Ó. L vai ser alfa 2πr sobre 360. O que dá para simplificar aqui, pessoal? Ó, dá para a gente simplificar o 2 com 360, né? Aqui vai sobrar 1 no numerador e aqui vai sobrar 180 no denominador. Portanto, o comprimento L do arco vai ser o quê? Alfa πr sobre 180. Olha que bacana. Essa aqui, pessoal, então, é a primeira maneira que existe para a gente calcular o comprimento L de um arco. Alfa πr sobre 180. Só que você vai usar essa fórmula aqui, atenção, quando o alfa estiver em grau, tá bom? Se o alfa for dado em grau, se a medida do arco estiver em grau, então o comprimento do arco é alfa πr sobre 180. Agora, vamos supor que a medida alfa do arco, a medida do arco, esteja em radiano. A gente faz outra regrinha de 3 parecida, pessoal. Só que ao invés de a gente considerar 360 graus, nós vamos considerar o quê? 2π radiano, porque a circunferência completa possui 360 graus ou 2π radiano. O arco de medida 360 graus corresponde ao arco de medida 2π radianos. Então, a regrinha fica assim, ó. Um arco de medida 2π radianos corresponde ao comprimento total da circunferência, que é o 2πr. Muito bem. Agora, um arco de medida alfa radianos corresponde ao comprimento L do arco. Bacana, não é verdade? Multiplicando cruzado, 2πl é igual a alfa vezes 2πr. Um pouco mais, o comprimento L vai ser o quê? Alfa vezes 2πr sobre... Olha só, o 2π está multiplicando, passa dividindo sobre 2π. E conforme você observa, esse 2π com esse, olha, dá para simplificar. Sobra o quê? Comprimento L do arco, alfa vezes R. Maravilha. É a segunda maneira que existe para a gente calcular o comprimento de um arco. Só que você vai usar essa fórmula se o alfa estiver em radianos, tá bom, pessoal? Combinamos assim. Se a medida do arco estiver em grau, se a medida alfa do arco estiver em grau, o comprimento do arco, alfa πr sobre 180. Se a medida do arco alfa estiver em radianos, o comprimento do arco, alfa vezes R. Você vai usar essa fórmula aqui, tá bom? Pronto, pessoal. Feita essa revisão, estamos prontos para e em condições de resolver as questões de 13 a 16.
A questão de número 13 está pedindo para a gente determinar o comprimento L desse arco, cuja medida é π sobre 12 e está sobre uma circunferência de raio 36 centímetros. Observe que a medida alfa aqui do arco está em radiano. Como está em radiano, a gente usa a segunda relação, que diz que L, a segunda fórmula, né? O comprimento do arco é alfa vezes R. Bom, então o comprimento L do arco vai ser o quê? Alfa π sobre 12 vezes o raio da circunferência, que é 36 centímetros. Então, o comprimento L vai ser igual. Dá para a gente dividir, ó, 36 dividido por 12 dá 3. Então, vai ficar π vezes 3 ou 3π. 3π, o quê? Centímetros. Pronto. O comprimento desse arco é 3π centímetros. O item 14, na mesma linha de raciocínio, determinar o comprimento L desse arco, cuja medida do arco é 72 graus e está sobre uma circunferência de raio 10 centímetros. Como a medida do arco está em grau, 72 graus, você vai usar a primeira relação, a primeira fórmula, que diz que L é alfa π R sobre 180. Só substituir agora, ó. L é igual a alfa 72 vezes π vezes o raio 10 centímetros sobre 180. Um pouco mais, comprimento L vai ser igual. 72 vezes 10 vai dar 720 π sobre 180. E 720 dividido por 180, isso vai dar 4, né? Então é 4 π centímetros. Olha aí, que bacana. O comprimento desse arco, o comprimento L desse arco é 4π centímetros. Tudo bem, pessoal? Questão 15, na mesma linha de raciocínio. Determinar agora a medida do arco cujo comprimento é 1 metro e está sobre uma circunferência de raio 1,5 metros. Determinar a medida do arco, a medida do arco alfa, a medida alfa do arco. Bom, qual fórmula usar? Pessoal, qualquer uma das duas. Só que se você usar a primeira fórmula, o alfa que você achar vai estar medido em grau, vai ser em grau. Se você usar a segunda fórmula, o alfa que você achar vai estar em radiano, tá bom? Eu vou usar a segunda, né? Parece ser mais simples. Então, o comprimento L do arco é alfa vezes R. Então, quem é L? O comprimento do arco, que é 1 metro. Igual a alfa vezes quem é o raio? 1,5. Um pouco mais, 1 é igual a 1,5, pessoal, é 3 sobre 2, né? 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, aqui a gente vai ter alfa vezes 3 meios, ou seja, 3 alfa sobre 12. Não vai se perder. 1,5 é 15 sobre 10, que simplificado dá 3 meios. Portanto, alfa vezes 3 meios é 3 alfa sobre 2, não é verdade? Bom, multiplicando cruzado, 1 vezes 3 alfa dá 3 alfa, igual a 2 vezes 1, 2. Portanto, o alfa é 2 terços. 2 terços o quê? Radiano. Alfa é 2 terços radiano. Combinamos aí no vídeo anterior que quando não aparece a unidade, já fica subentendido que a unidade é o radiano, tá bom? Então você pode deixar assim, ó, alfa igual a 2 terços radiano. E se você quiser transformar, se você quiser calcular esse alfa em grau, você pode fazer de duas maneiras. Aplicar a segunda fórmula, L é igual a alfa πr sobre 180, sem problema nenhum, aí você vai achar o alfa em grau. Ou você pode transformar essa medida que está em radiano para grau, e conforme a gente mostrou no vídeo anterior, para você transformar de radiano para grau, o que você deve fazer? Você deve multiplicar por 180 graus e dividir por π. Lembra disso? Vídeo anterior. Se não assistiu, assista. Multiplica por 180 graus e divide por π. Muito bem, pessoal. E a questão 16 pede para a gente determinar o raio da circunferência que contém um arco de comprimento 6 centímetros de medida 3π sobre 4. Determine o raio da circunferência que contém um arco de comprimento 6 centímetros e medida 3π sobre 4. Como a medida do arco aqui está em radianos, nós vamos usar a segunda fórmula e escrever L.
igual a alfa vezes R. Vamos lá. Quem é L? 6. Igual a alfa. Quem é alfa? É a medida do arco, 3π sobre 4. Vezes o raio que eu quero determinar. Bom, então, multiplicando cruzado, aqui a gente vai obter 3πr igual a 4 vezes 6, 24. Portanto, o raio R vai ser o quê? 24 sobre o 3π está multiplicando, passa dividindo. 3π. Excelente. O que dá para fazer aqui, pessoal? Dá para a gente dividir o 28 dividido por... Desculpa, o 24 dividido por 3 dá 8. 8 sobre π... O quê? Centímetros. É o raio.